E quais são as principais pragas e doenças? As pragas, a principal é a broca do fruto. Depois tem a broca do talo, as cochonilhas e os ácaros rajados. As doenças, a principal é a fusariose. Depois tem a murchadeira e a podridão negra do fruto. Bom, broca dos frutos. Nós temos aqui o fruto danificado, o ovinho na inflorescência, a larva ou lagarta e o adulto. Então, a broca dos frutos, ela ataca a inflorescência. E essa inflorescência, ela começa a produzir uma exudação de resina incolor e fluida, que ao estar em contato com o ar, ela fica amarelada e depois ela solidifica com a formação de uma coloração marrom escura. Então, para proteger os frutos, deve fazer um ensacamento da inflorescência com saco de papel parafinado. Recomenda-se fazer o uso de inseticidas biológicos e não inseticidas químicos para o controle desta broca. Já a broca do talo, ela faz as posturas à base das folhas mais externas da planta. Então, o único controle é qual? Retira a planta que está atacada e vai procurar onde está essa lagarta e destrua a lagarta. Não tem jeito, isso é a famosa catação. E deve fazer o plantio longe de bananais, porque a broca do talo, ela gosta de, como hospedeiro, a bananeira, tá? Outra praga que a gente tem que atentar é a cochonilha. A cochonilha, a gente já faz o controle lá na seleção de mudas, né? Selecionar mudas doentes, mudas saudáveis e aquelas que tiverem cochonilhas, né? Elas são tratadas. Mas antes disso, a gente já faz a cura, que é a exposição da planta de ponta cabeça às radiações solares. Isso já diminui consideravelmente a população de cochonilhas. E aí depois faz o tratamento com a cauda, né, com uma solução de inseticida e acaricida fosforado de 3 a 5 minutos para o controle das cochonilhas. Deve-se fazer a destruição dos restos culturais, uso de plantas sadias. Então, como eu falei, o processo de cura, realizar o bom preparo do solo, né, principalmente antes do plantio, porque as cochonilhas, elas são trazidas pelas formigas. Elas pegam carona com as formigas e se você encontrar formiga, vai consequentemente controlar as cochonilhas. E o controle químico deve ser feito na planta quando ela estiver plantada nela e num raio de 2 metros. O ácaro rajado lhe provoca lesões na base das folhas, tá? Então, ocorre principalmente em períodos secos e quentes. Recomenda-se, então, a destruição dos restos de culturas e o uso de inseticidas. A fusariose é uma das principais doenças que acometem o abacaxizeiro. Então, a gente vê folhas folhas novas da planta bem reduzidas,
lesões na base da folha com exudação de substância gomosa, aqui, né, no detalhe. E para controle da fusariose, deve fazer eliminação dos restos culturais. Sempre quando for renovar o talhão, uso de mudas sadias, aquisição de material, por exemplo, de micropropagação, que você tem certeza que é um material sadio, eliminação das plantas com sintomas da doença, e o controle químico você pode fazer quando tiver 1% das plantas infectadas. E o uso de cultivares resistentes tem sido uma das alternativas melhores. A murchadeira, ela é provocada pelo clostridiovírus, um vírus onde o vetor é a cochonilha. Então, se você controla a cochonilha, você controla esse tipo de vírus. A podridão negra, né, que vai destruindo todo o fruto. Deve-se colher o fruto com a parte do pedúnculo de pelo menos 2 centímetros para proteger a base do fruto. A manusear adequadamente os frutos, né, na pós-colheita, encaixotá-los com cuidado, transportar com cuidado, não sobrepor frutos um em cima do outro. E quando fizer o ferimento nos pedúnculos, tratar imediatamente com fungicida sistêmico como os benzimidazóis. E eliminar os restos culturais próximo da lavoura ou do galpão onde está fazendo o processamento de acomodação dos frutos para o transporte. Reduzir ao mínimo o período entre a colheita e o processamento dos frutos. E esses frutos, eles devem ser armazenados e transportados a uma temperatura de 12 graus Celsius. Os nematóides. É um problema um nematóide que ele destrói todo o sistema radicular da planta. E a planta, ela tem dificuldade de absorção de nutrientes devido à destruição do sistema radicular. Então, um bom preparo do solo, ele provoca com um pouco o controle de nematóides, porque faz o revolvimento do solo. E esse solo exposto, esse solo do subsolo exposto às radiações solares, faz com que esses nematóides não consigam sobreviver devido à radiação solar. Adubação orgânica. Quanto mais adubação orgânica você fizer na área, melhor. Por quê? Porque você vai estar aumentando a microbiota do solo e, consequentemente, predadores de nematóide. O pousio não é muito recomendado, mas é uma alternativa. Por que não é recomendado? Porque é quando você não faz cultivo de nada na área, né? O problema é deixar o solo exposto na área. Ou você coloca uma lona preta e fecha ela bem ao solo e deixa ela lá por 60, 90, 120 dias, aquela lona preta. O problema é achar lona preta para cobrir um talhão. Ou se não, melhor ainda, fazer rotação de culturas com plantas que são tolerantes e que capturam os nematóides e assim diminui a sua população. Por exemplo, cravo de defunto, tagetes, uma planta excelente para estar cultivando nessa área, porque ela vai capturar os nematóides e eles não conseguem desenvolver o ciclo. Então, diminui sensivelmente a população de nematóides em áreas que têm cultivo de tagetes. E entre outras plantas. E
variedades resistentes também tem sido uma boa alternativa. A colheita. Então, ponto de maturação vai depender para onde esse fruto está sendo destinado. Se é para a indústria, tem que colher o fruto bem maduro, com a casca mais amarela do que verde. Para o mercado, colher de vez. E a colheita é no facão, é manual e deve ser fazer o cuidado no transporte desses frutos para que não ocorra amassamentos, né? Empilhamento. E o problema é o empilhamento. Então, deve-se acomodar em caixas pequenas, de pouca profundidade, mas o suficiente para proteger o fruto e nessa disposição, né, intercalada, onde, né, você nem sempre você deixa as coroas todas inteiras dentro da caixa. Dependendo da acomodação, você retira parte da coroa, mas deixa ela aderida ao ápice do fruto. E vê aí o cuidado com o transporte do produto, né, numa almofada de papel, para que não ocorra problema de amassamento durante o transporte. Então essa é mais uma aula para vocês. Eu aguardo vocês na próxima aula. Boas atividades. Até mais. Tchau.